Sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. Daremos continuidade hoje ao nosso estudo do projeto Nos Passos de Emmanuel. Estamos fazendo o estudo do livro Pão Nosso. Estamos no finalzinho do livro Pão Nosso, na questão de número 167, que tem como título Entendimento. Esse livro ele foi psicografado por Chico Xavier e foi ditado pelo Espírito Emmanuel, o mentor espiritual de Chico. E a pretensão do estudo nos Passos de Emmanuel é estudar as obras desse projeto nos Passos de Emmanuel, é estudar as obras deixadas por Emmanuel, em especial seus comentários evangélicos. Esse livro O Pão Nosso, cada capítulo dele é composto por um comentário que Emmanuel faz de uma passagem do Evangelho. E a passagem que ele utilizou para fazer esse estudo sobre o entendimento foi a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz: transformai-vos pela renovação de vosso entendimento. Apóstolo Paulo. E Emmanuel vem trazendo a seguinte mensagem para a nossa reflexão. Quando nos reportarmos ao problema de transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto à semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. No fundo, todos anelam à modificação. No entanto, a maioria não aspira senão à mudança de classificação convencional. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições e, num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. A renovação indispensável não é a de plano exterior flutuante. Transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz, em novas concepções. Assim, como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Ainda que é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Repara a estrutura de teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhastes no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Faze isto e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Então, um belíssimo texto deixado pelo nosso benfeitor Emmanuel para a nossa reflexão, e ele utilizou aí o apóstolo Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então, nessa carta, essa carta de Paulo, ela tem como título Consagração a Deus, Humildade e Felicidade no Uso de Seus Dons. E ele inicia no versículo 1, rogando os irmãos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí logo em seguida ele entra no versículo 2, que foi o versículo analisado pelo benfeitor Emmanuel: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Então, Emmanuel começa falando com a gente, falando conosco, que
quando a gente fala na comunidade evangélica dessa necessidade, né, de transformação espiritual, de reforma íntima para nós espíritas, de mudança de pensamento, do plano material para o plano, para a gente lembrar que a nossa verdadeira vida é no plano espiritual, que daqui dos bens materiais nós não levaremos nada. Então, Emmanuel começa falando sobre essa conversa quando estamos nos círculos daqueles que já abraçaram o Evangelho, pelo menos para o estudo, né, que não tem controvérsia. Quando a gente fala assim, é necessária essa transformação espiritual, é necessária a reforma íntima, né? Nós todos batemos a cabeça, concordamos, né? Mas no íntimo do nosso coração, né, não é isso que é demonstrado. E Emmanuel vem falando que dentro da comunidade evangélica todos concordam com essa necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto, né? No fundo, todos têm a vontade de modificar. No entanto, a maioria não aspira senão a mudança de classificação convencional. Aí ele vem falando, né, dos que têm poucos bens materiais, desprovidos dos bens materiais, que aspiram ali à aquisição de bens materiais para usufruir dos bens, né, materiais que o plano espiritual, o plano material nos proporciona. Depois ele vem falando daqueles que executam tarefas mais humildes, que anseiam atingir postos mais elevados, né, a fim de sentir aquela sensação do poder. E, na verdade, né, essa transformação, esse convite que é feito para a gente fazer essa transformação espiritual nossa, essa transformação não vai ocorrer, né, nessa seara do plano material. Essa transformação ela vai ocorrer dentro de nós. Essa transformação vai ocorrer no nosso íntimo, né? E ela se transbordará para o plano espiritual. E quando Emmanuel vem falando isso, ele fala que a disciplina é imprescindível, né? A nossa força de vontade, a nossa perseverança, a gente continuar no trabalho constante do bem, dessa mudança, para que ela efetivamente se concretize. Sem a disciplina, às vezes a gente inicia aquela mudança, né? As nossas promessas de início de ano, de mudanças de hábitos, né? De desprendimento, né? De não ligar tanto para os bens materiais, de procurar estudar mais na doutrina espírita, de procurar a gente procurar fazer, né? Em vez de ficar só estudando igual os doutores da lei, colocar em prática os ensinamentos que a gente tem aprendido na doutrina espírita. Então a gente faz aquela mudança de ano assim, fala, agora vai dar certo, vou fazer certinho. E começa ali no início da primeira semana, segunda semana, e a disciplina vai diminuindo. E quando a gente percebe, já estamos em agosto, né? E essa mudança ficou lá para trás e já vai provavelmente entrar nos planos, né, do próximo ano. E isso por falta da nossa disciplina, né? E que Emmanuel nos alerta aqui na mensagem, né? Que vai ser necessário esforço pessoal de cada um e muita disciplina, né? Nessa vontade, nesse querer mudar, né? E ele falando para a gente não ficar preso, né, nessas classificações do mundo, né? Nessas necessidades que o consumismo vai nos impondo, a gente começa a sentir que aquilo ali é necessário, que os bens materiais são necessários, né, que são imprescindíveis, né, e de fato alguns são, mas muitos são bens supérfluos, coisas que não agregam em nada na nossa vida, e que, no entanto, nós passamos a vida correndo, né, atrás desses bens, atrás dessas coisas, né, falsas noções que já nos prejudicaram no dia de ontem. E quando Emmanuel fala assim, para a gente não ficar preso nessas questões que já nos prejudicaram no dia de hoje, tem que estar se referindo às nossas reencarnações passadas, que a gente volta para tentar fazer esse reajuste, para tentar efetivamente fazer essa mudança, e, no entanto, estamos vindo aí encarnações sucessivas, né, incorrendo nos mesmos erros. Então, ele vem falando para a gente reparar a estrutura dos nossos raciocínios de agora,
ante as circunstâncias que te rodeiam, perguntando a nós próprios quanto ganhaste no Evangelho, para analisar realmente, retamente, esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Então, para a gente utilizar, o convite de Emmanuel aqui é para a gente utilizar esses aprendizados na doutrina espírita, nas questões evangélicas, para na hora de tomarmos uma decisão aqui do mundo, a gente tomar essa decisão com os óculos do Evangelho, com o entendimento que nos é dado através dos ensinamentos do Evangelho, da doutrina espírita. Então, nós temos essa dádiva, essa bênção de ter conhecido a doutrina espírita nessa presente encarnação e temos que utilizar isso em nosso favor, né? Utilizar esse entendimento que já temos do Evangelho, da palavra do Cristo, a fim de que a gente tome as boas decisões, de que a gente seja bem intuído pela espiritualidade amiga para acertar nas nossas decisões dessa encarnação presente. Porque temos constantemente vindo encarnações após encarnações, tentando nos ajustar, algumas vezes dá certo, a maioria dá errado, né? E a gente vem repetindo os mesmos erros, né, de outrora. Então, que a gente possa focar o nosso pensamento, firmar o nosso pensamento e o nosso coração nesse chamamento aqui de Emmanuel, para a gente utilizar esse entendimento do Evangelho, né, que a doutrina espírita nos proporciona para o nosso bem, para o nosso aprimoramento espiritual. Que todos nós aí possamos levar esse entendimento, né, dentro dos nossos corações e através das nossas mãos colocá-los em prática. Que assim seja.